Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho do coronavírus na gestação. Todas as gestantes ficam extremamente assustadas, como as outras pessoas também, né? Mas a gestante, por estar num momento delicado da sua vida, de extrema importância, ela fica extremamente assustada. E a gente veio aqui falar um pouquinho sobre isso. Coronavírus, né? Ele tem um período de incubação entre 2 e 14 dias. O que é isso? A pessoa pode se contaminar e só apresentar sintomas de até 14 dias. Então pode demorar um pouquinho. E é fundamental tomar todos os cuidados. Só que a gestante não pode ficar sem fazer seu pré-natal. O pré-natal é onde a gente vai diagnosticar precocemente todas as doenças e vai conseguir então tomar providências para saná-las. O pré-natal deve seguir de forma normal, ela deve fazer as suas consultas de forma rotineira, claro, com alguns cuidados. O seu médico, a instituição vai tomar cuidado para que não haja aglomeração de pessoas quando chegar na consulta, na sala de espera, né? É importante todos usarem máscaras. Eu não estou usando máscara aqui agora, que eu estou sozinho, mas é fundamental o uso da máscara. Os estudos mostram uma queda drástica de contaminação quando as pessoas estão usando máscaras. Por isso, quando sair às ruas e etc., tem que utilizar a máscara. Tem que manter a distância de 2 metros de cada pessoa. Tem que manter essa distância. Outra coisa também é o seguinte: chegou ao pré-natal, vai passar em consulta com o médico, o álcool gel é fundamental, o médico vai ter higienizado a sala e ele então vai examiná-la, ele vai solicitar os exames, ele vai solicitar que ela faça as vacinas que têm que ser feitas. E assim, os exames devem ser feitos. As clínicas estão tendo um cuidado maior e não pode deixar de fazer seu ultrassom, não pode deixar de fazer os exames laboratoriais. Todos os exames têm que ser feitos. Claro, você pode espaçar um pouquinho a consulta, você pode espaçar os exames dentro da necessidade. Inclusive, se você gestante estiver com sintomas, vale a pena sim espaçar um pouco a consulta. Lembrar que você precisa ter um isolamento de em torno de 14 dias. Então, dá para se espaçar um pouco a consulta. Falando também do pré-natal, quanto às vacinas, igual eu falei, têm que ser feitas. Quais vacinas a gente vai fazer? Faremos a vacina de acordo com a necessidade de H1N1, né, a vacina da gripe. Faremos as vacinas do tétano. Do tétano existe uma em particular que chama DTPA, que pega a coqueluche junto. Nós temos que fazer também a vacina da hepatite B. Claro que para isso nós fazemos um exame que chama anti-HBS. Se ele der positivo, não precisa mais fazer a vacina da hepatite B. Se der negativo, tem que fazer. Os exames, vai fazer o ultrassom, vai fazer os exames laboratoriais e assim por diante. As consultas têm a periodicidade normal. Até 32 semanas elas são mensais, depois até 36 elas passam a ser quinzenais e depois então de 36 semanas elas passam a ser semanais. Claro, gestantes com alguma outra doença associada, tipo diabetes, hipertensão, lúpus, entre outras, tem que se ter um cuidado maior. Pede-se também que as gestantes evitem ir com muitos acompanhantes à consulta. O ideal é ela ir sozinha, mas o marido, o esposo, né, pode ir junto à consulta com todo o cuidado que ela tem que tomar. Vale ressaltar também que têm sido feitos muitos estudos para falar sobre a transmissão vertical. O que é isso? Se a gestante consegue passar, se o vírus consegue passar a membrana placentária e contaminar esse feto, esse embrião, né?
Até então, os estudos são inconclusivos. Tem 2 estudos que viram imunoglobulina IgM no recém-nascido. A IgM demora de 7 a 14 dias para ser produzida, então, teoricamente, poderia ter sido contaminado durante a gestação, que seria uma transmissão vertical. Mas é discutível, tem vários fatores envolvidos. Se essa IgM não seria transmitida da mãe para o feto, é uma possibilidade pequena, mas é. Se ele não foi contaminado assim que ele nasceu, então existem ainda muitas controvérsias quanto isso. Também é uma doença muito nova, então os estudos são muito escassos, o número de pacientes estudados é muito pequeno. Então, não se tem a certeza ainda dessa transmissão vertical. Teoricamente também, a gestante é uma paciente como outra qualquer. O Ministério da Saúde agora colocou, o que não era antes, a gestante como um grupo de risco. A gente acha realmente que essa gestante será um grupo de risco. Ela tem uma imunidade diminuída, mas também os estudos são pequenos. Não dá para falar muito sobre isso. Outro problema importante que nós estamos enfrentando com as gestantes é a depressão. O isolamento social, não só com a gestante, é claro, os idosos, mas assim, o isolamento social traz uma carga emocional muito intensa. As pessoas estão ficando mais depressivas, está ocorrendo mais violência doméstica, está ocorrendo mais separações. Então, assim, tem que se ter cuidado com esse isolamento social durante esse período. Ele é fundamental, mas tem os seus contras também. Sempre evitando as aglomerações. Quanto ao parto, muita gestante pergunta para nós assim: vale a pena eu fazer o parto domiciliar? Nós, médicos, temos um pouco de resistência quanto ao parto domiciliar. Alguns médicos gostam, mas eu particularmente não, como a maioria dos médicos. Por quê? Porque você não tem uma estrutura na sua casa como você tem no hospital. Ah, mas eu vou deixar uma ambulância UTI parada em frente de casa. Primeiro, que quase ninguém tem essa condição. Segundo, que mesmo com a ambulância UTI, esse tempo da sua casa até o hospital pode causar danos ao seu feto, ao seu bebê, irreversíveis. Então, assim, não é pelo coronavírus que se tem que fazer um parto domiciliar. As pacientes ainda têm perguntado: vale a pena fazer cesárea para evitar o parto normal, ficar menos tempo no hospital? Primeiro que a cesárea você vai ficar menos tempo em trabalho de parto, mas pode ser que fique mais tempo depois. E os estudos mostram que tanto o parto normal quanto a cesárea não há diferença na transmissão do coronavírus. Então, assim, a indicação do parto, a gente fala que ela é obstétrica. É uma decisão sua junto com o seu médico. E os hospitais estão extremamente preparados para receber a paciente, tanto para evitar que ela se contamine contra o coronavírus, quanto para evitar que uma paciente contaminada, às vezes você vai ter o parto e está com sintomas, mas vai ter o isolamento adequado, os EPIs adequados para a equipe, para paciente também doente não contaminar a equipe nem outras pacientes. Então, está bem seguro você ir para o hospital ganhar seu bebê. Claro que deve-se evitar ir ao hospital de forma inadvertida. Não vale a pena você ir à toa ao hospital. Ah, eu vou acompanhar o meu tio que está com sintoma. De jeito nenhum, né? Peça para outra pessoa acompanhar. Outra coisa, sempre perguntam, tem que tomar vacina da H1N1? Tem que tomar vacina da H1N1, claro. Quando? Do início da gestação até 45 dias antes você pode tomar a vacina. Outra coisa que me perguntam bastante é: posso amamentar o meu bebê ou eu não posso amamentar o meu bebê? Pode e deve. Os benefícios da amamentação são muito maiores do que o risco do coronavírus. Então, assim, claro que vai ter que tomar medidas higiênicas. Sempre higienizar bem as mãos,
ter cuidado com as roupas, usar máscara, mas você deve amamentar sim o seu bebê. Os benefícios para ele serão muito maiores, certo? O que mais que me perguntam sempre aqui? Todos os cuidados na maternidade. Vale a pena fazer alguns exames específicos para coronavírus? Bom, os exames específicos, vale a pena fazer primeiramente o PCR, mas só deve ser feito se a paciente tem sintomas. E de preferência do 3º ao 7º dia, tem gente que fala até o 10º dia de sintomas. Antes do 3º é difícil detectar o vírus e depois do 10º é extremamente difícil detectar o vírus. O PCR é aquele exame do suave, que pega o cotonete, introduz na orofaringe, introduz na cavidade nasal para tentar detectar o vírus. Todo paciente, não só gestante, com sintomas do 3º ao 7º ou 10º dia, deve fazer o PCR. Os testes rápidos são importantes? Vale a pena fazer? São testes que a gente recebeu do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde que distribuiu para todos os municípios, e são testes com a sensibilidade pequena. É mais uma arma que a gente tem. Ele detecta anticorpos, também não especifica se são anticorpos agudos, da fase aguda, que é o IgM ou IgA, ou se são anticorpos da fase crônica, que é o IgG, que já teria mais tempo pós-doença. Mas a sensibilidade parece extremamente pequena. Então, o que é isso? Dariam bastantes falso negativos, exames falso negativos. A sorologia nós não temos à disposição hoje em dia em toda a rede pública do país, mas também é um exame que pode ser feito. Aí me perguntam, aí começam a ler na internet, e começam a perguntar, se eu tiver coronavírus, eu tenho que ficar fazendo o exame da saturação, eu tenho que fazer o exame de dedímero, todo mundo pergunta isso, São exames mais específicos, são feitos mais em pacientes internados. O que a paciente como um todo, não só a gestante, tem que observar estou tendo mais tosse, minha febre passou a ser uma febre persistente, eu tenho febre persistente, ou eu comecei a ter falta de ar. Nesses casos, tem que procurar o sistema de saúde para ver se precisa fazer uma internação. Hoje em dia, nós tentamos fazer cada dia mais a internação precoce dessa paciente. Parece que é muito melhor para o paciente. Bom, o que mais que me perguntam? Quando eu estiver internado, tem que ter algum cuidado especial? Primeira coisa, muitas pessoas até reclamam de falta de informação do paciente internado. Não pode ficar com acompanhante. O risco de contaminação é muito maior. O ideal é não ficar com acompanhante. O ideal, apesar de ter direito pela lei, mas a pessoa tem que ter um bom senso nesse momento. O ideal é ficar, quem não precisar, ficar sem acompanhante. Claro que tem casos especiais, mas o ideal é isso. Segunda coisa, informação para a família. Os profissionais de saúde como um todo estão sofrendo muito agora nessa situação. Os profissionais de saúde estão tendo uma carga tanto emocional quanto de trabalho mesmo muito intensa. Então, muitas vezes no plantão, os familiares acham, às vezes até que é má vontade dos médicos ou dos enfermeiros, mas muitas vezes eles não param um minuto e não conseguem te transmitir a notícia, a informação do seu ente querido como deveria. Mas é bom ter um pouco de paciência agora, a gente precisa nesse momento disso. Todos estamos lutando contra uma doença extremamente complicada. Então, precisamos ter um certo grau de paciência. Esses pacientes estão sendo super bem assistidos,
nós hoje temos condições adequadas de cuidar desses pacientes. Pode ser até que no futuro isso mude. Nós estamos hoje numa cidade e nós temos condições de tratar os nossos pacientes. Vale ressaltar que o nosso país é um mundo, né? É como se fossem vários países. São Paulo, o estado de São Paulo hoje é o melhor estado para tratar os pacientes. Claro que em outros lugares já estamos vendo o colapso, mas ainda temos condições. O que eu quero falar para gestantes teoricamente ainda vocês são pessoas como outras quaisquer, têm que ter todos os cuidados, mas é fundamental continuar o pré-natal. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.